A Disney lança neste ano de 2019 o seu novo Rei Leão, muito mais realista. No entanto, onde foi parar a magia? Olá, eu sou Bruno Fai e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o novo Rei Leão. Ele faz parte desse novo grupo de filmes que a Disney tem lançado baseado nos seus clássicos, sejam reimaginações, reboots ou cópias frame a frame. No caso desse Rei Leão especificamente, ela preferiu se manter bem mais fiel ao seu original, há pouquíssimas alterações, assim, pelo menos alterações, não há nenhuma alteração gritante, tanto em relação aos personagens, construção de história, não há nenhuma modificação assim tão visível como aconteceu com outros filmes que ela tem construído recentemente. O filme em si, né, o Rei Leão, essa nova versão do Rei Leão, ela está muito mais próxima de filmes como Bela e a Fera e Cinderela do que, por exemplo, Malévola, que é uma reconstrução da Bela Adormecida, e até mesmo o Aladdin, que saiu esse ano também e que traz várias alterações, inclusive nos próprios personagens principais. Eu acho que a melhor forma de começar essa crítica seria relembrar essencialmente qual é o mote da história. E nesse ponto, a Disney se manteve, como eu falei, fiel nesse aspecto. Ela continua falando sobre a questão do ciclo da vida, sobre a questão da perda, da morte, e como a gente vive e sobrevive a isso, como a gente reage a essa questão que a vida nos traz. A finitude da nossa vida e, mais do que isso, o que existe depois dessa finitude, ou o que é, vamos dizer assim, a continuidade da vida, onde ela se encontra. A história fala sobre a questão de equilíbrio, fala tudo sobre esse drama, né, essa história dramática, porque o Rei Leão é um grande drama, mas também, lógico, traz aspectos cômicos, e isso também a Disney manteve, né, ela tentou manter esse equilíbrio. No entanto, e aqui nós vamos entrar no nosso grande problema em relação a esse filme, ao mesmo tempo que ela traz esse realismo, o realismo também cobra um preço. A animação, ela tinha toda uma perspectiva e uma possibilidade de magia e de empatia. Para mim, eu acho que o principal dessa questão de empatia com os personagens está exatamente na questão da expressão. Enquanto, por exemplo, a reconstrução dos cenários, a reconstrução da savana africana, dos desertos, até de uma floresta tropical, né, uma floresta ali naquele próximo ali daquela região, tudo isso é muito bem feito. A Disney já prova há anos, no mínimo uma década, não apenas a Disney, mas Hollywood como um todo, que conseguiu chegar num patamar de reconstrução de realidade incrível, não apenas de cenários, mas também na reconstrução dos animais, a movimentação, pelagem, respiração. Você acredita efetivamente que aqueles animais são todos de verdade, que aquele ambiente, aqueles cenários, o céu, a movimentação das estrelas, das nuvens, da areia, cada detalhe é muito bem construído e você não tem como você distinguir o que é real e o que não é. E provavelmente isso acaba sendo o grande problema para gente que está acostumado não apenas com a questão da realidade, a gente também precisa do contato empático, do sentimento. Os animais ali, né, todos eles também estão tão realistas que a expressão deles não está compatível com as expressões que a gente aguardaria para uma pessoa que está sentindo dor, prazer, alegria. E quando eu digo pessoa, é exatamente essa questão. A gente entende que os animais têm os seus momentos de alegria, medo, tristeza, mas a forma como eles reagem é diferente da forma como nós reagimos. E é lógico que a gente consegue identificar reações mais básicas, né? Como eu falei, citando medo, amor ou alegria, a gente consegue identificar isso porque é próprio dos animais. Quando eles estão felizes, eles brincam, quando eles estão com medo, eles se retraem. Só que na animação nós tínhamos a questão da expressão facial que a Disney preferiu não colocar nesse filme. Ela preferiu ir muito mais próxima realmente da realidade, algo que ela já fez, por exemplo, com Mowgli, na versão nova de Mowgli, Menino Lobo, diferente, por exemplo, de filmes como Cães e Gatos, que é um filme que fala de animais falantes, mas que tinham, de certa forma, em vários momentos, expressões bem humanas, eles eram humanizados.
E essas expressões humanizadas a gente encontra na animação. As expressões de surpresa, a expressão de terror, personagens como Scar, por exemplo, que na animação tem várias expressões que mostram como ele está lá maquinando. Ele não precisa verbalizar a maior parte das coisas, tá tudo no olhar dele, tá tudo na forma como ele se movimenta, na forma até como ele movimenta a cabeça dele. E tudo isso acaba se perdendo numa animação, no caso num filme, né, que é trabalha com CGI, tão próximo e tão realista. A gente perde esse contato com sentimentos mais complexos. A gente tenta identificar na voz, e nesse ponto o corpo de vozes faz um ótimo trabalho. O Donald Glover, a Beyoncé faz um ótimo trabalho, o Seth Rogen faz um Pumba vocalmente muito divertido. O Billy Eltner, ele também faz um trabalho muito bom vocalmente como Timão. No entanto, o trabalho vocal não é suficiente para a gente se entregar a essa história. Lógico, isso é fundamental. A gente pode entender que construções de terror ou de medo, de ternura e até de mal-estar e tudo mais, a gente pode entender que isso pode existir num bom trabalho vocal. Não necessariamente a gente precisa ver as coisas. A gente pode trabalhar a sonoridade, aquilo que está, o que não está visto, o que está nas sombras, ou aquele movimento assim só do sentimento numa voz embargada. No entanto, uma vez que a Disney preferiu fazer um filme muito mais passo a passo, frame a frame, tão parecido com o seu original, ela não tomou liberdades nesse aspecto para que a gente tivesse essa opção, por exemplo. Então tudo está muito visual, está tudo muito próximo e muito calcado nas grandes cenas, nos grandes momentos, nos grandes movimentos que a animação já trazia. Temos aí 2 reproduções, por exemplo, do que eu senti no filme. A parte do estouro da manada é fantástico, é brilhante. Na animação já era incrível e agora essa reprodução é estupenda. Esse sentido de realidade mostra o sentido de urgência, de perigo dos personagens, do perigo que o Simba estava passando, o Mufasa e tudo mais. Você consegue se entregar um pouco nesse momento. Assim como, por exemplo, no final, mais próximo do final, quando tem a guerra entre as leoas e as hienas, tudo é muito com uma cara de National Geographic ou Discovery Channel, como você preferir. Tem um aspecto de documentário muito forte, então você consegue acreditar e você consegue se entregar um pouco nisso. Nesse ponto, esse é um ponto positivo. Nesse ponto, eles foram muito felizes nessa reconstrução. Só que o Rei Leão não é isso. O Rei Leão é uma história brilhante, inclusive. Ela se mantém brilhante. E nesse ponto eles resolveram não se arriscar, resolveram trabalhar seguro. Eles sabiam que seria um risco muito grande querer remexer numa história já tão redondinha e tão bacana, provavelmente para mim a melhor animação da Disney, e era um grande, absoluto e suculento bolo que eles tinham na mão, e a Disney resolveu enfiar a cara e comer tudo de uma vez, e agora vai sofrer uma grande indigestão, porque esse filme é grande demais para as ambições que eles tinham. Lógico, eu acho que assim, eu vou até colocar aqui, para mim, uma das grandes perdas da história foi exatamente a dupla Timão e Pumba. Afinal de contas, eles são um alívio cômico, eles exigiam uma movimentação e caras e bocas e expressões. O Timão, principalmente, é um personagem que é formatado em cima disso. E lá ele é só um suricatozinho, fofinho, aquele momento super famoso que ele pega a cara do Simba e começa a falar com aqueles olhos, assim. Quando você olha pra ele, ele é super bonitinho em cena, mas o aspecto daquela malandragem, daquela coisa assim meio, né, do Timão acabou se perdendo e infelizmente isso é triste, é um pouco triste constatar isso. Você que gosta do filme original provavelmente vai ter um sentimento nostálgico vendo esse novo filme, vai conseguir se lembrar e vai poder fazer esse paralelo com as cenas do desenho original. No entanto, esse é um filme mais fadado a se tornar uma sessão da tarde.
e cair aí num certo esquecimento. Não é um filme que vai ficar para gerações. Você que não viu ainda o Rei Leão, não conhece a história do Rei Leão, assista o filme, provavelmente você vai ter uma boa surpresa. Ele é um filme, como eu falei, a história é brilhante, a reconstrução é brilhante, mas é um filme de animais falantes. Então, o tempo inteiro você tem uma certa dificuldade ali em compactuar com eles em alguns momentos. Se você, né, já assistiu e vai ali ver, e ver aquelas mesmas falas, talvez você se sinta apaziguado, um pouco emocionado por lembrar do original e não tanto pelo que você está vendo ali em tela. Bom, a minha nota, para finalizar, é um 7 de 10 ou 3 estrelas e meia de 5. Pelo esforço da Disney, pelo trabalho brilhante, tecnicamente ele é estupendo. Ele tem, como falei, um corpo de vozes maravilhoso. O John Oliver, por exemplo, fazendo o Zazu é maravilhoso, ele é muito divertido, mas tudo é muito protocolar, tudo é muito pensado em não desafiar o filme original, o que novamente é uma perda, é uma pena. O filme original não ia diminuir, não ia se perder se eles tentassem alguma coisa além ou tentasse qualquer tipo de, sei lá, de diferenciação. Eu não vou dizer aqui que não precisava fazer um novo Rei Leão, que é um caça-níquel, longe disso. Eu acho que tudo é válido, mas valeria muito mais a pena tentar repensar essa história, repensar esse filme e trazer realmente um certo frescor para ela. É uma história que não muda, como todas as outras histórias clássicas, ela não precisa ser modificada. Ela pode permanecer a mesma, mas o que vale mesmo é a forma como você pode trazer essa mesma história para um novo público. Por isso que a gente consegue assistir peças clássicas como Shakespeare ano após ano, montagem após montagem, porque cada montagem tem que imprimir a sua própria marca. E, infelizmente, essa montagem, né, no caso esse filme, não imprimiu nada de novo em relação ao filme anterior. Enfim, é uma certa perda. Mas vou ficar por aqui. Eu acho que foi o suficiente a gente conversar sobre Rei Leão. Vá ao cinema, veja o filme, tire as suas próprias conclusões. Bom, obrigado por você ter assistido com a gente até aqui. Eu sou Bruno Fai. Se inscreve no canal, toca o sininho, dá um curtir aí pra gente também. E se você estiver no Facebook, segue a página, curte o nosso vídeo e espalha pra frente, passa pra frente, espalha pros amigos aí. Obrigado, até mais.